Bem-vindo ao Entre Linhas de hoje, respondendo às calúnias, às novas calúnias lançadas contra a Igreja Universal do Reino de Deus pela Rede Globo. Eu gostaria de toda a sua atenção no programa de hoje. Nós vamos entrar daqui a pouco ao vivo com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o jornalista investigativo Luiz Azenha. Vamos também falar com Márcio Chaer, do Conjur, e também com o bispo Jadson Santos, responsável pela Universal do Rio de Janeiro. E com a doutora Adriana Guerra, que é advogada responsável pela equipe jurídica da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil. Estou aqui com o bispo Adilson, responsável do trabalho da Universal em São Paulo, e eu quero já desde o início ler a nota oficial. Para quem não sabe do que se trata, a nota oficial emitida pela Igreja Universal do Reino de Deus neste domingo sobre as novas calúnias. Globo ataca a Universal às vésperas de eleições no Rio de Janeiro. Preste bastante atenção. Emissora carioca tenta manipular opinião pública, alegando suposto envolvimento da Igreja com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Mais uma vez, a Igreja Universal do Reino de Deus é vítima de um ataque combinado entre a TV Globo e alguns membros das autoridades que atuam de modo abusivo. A respeito das notícias espalhadas pelo Grupo Globo na noite deste sábado, envolvendo de modo irresponsável a Universal, a Igreja informa que não sabe da investigação e da existência de tal documentos e denúncias que supostamente traz. Assim, não há como comentar sobre o seu teor, a não ser lamentar a relação espúria entre Globo e autoridades que vazam ilegalmente informações judiciais sem que a parte envolvida saiba de tal investigação. Contudo, a Universal nega veementemente todas as absurdas acusações sobre lavagem de dinheiro, movimentações financeiras e qualquer outro ato ilícito. Podemos assegurar que toda a movimentação financeira da Universal é completamente lícita e declarada aos órgãos competentes. Sobre o prefeito Marcelo Crivella, a Universal repete que qualquer bispo ou pastor que decide ingressar na carreira política licencia-se de suas funções na igreja, passando a se ocupar exclusivamente da atividade pública. Não há nenhuma relação financeira entre Marcelo Crivella, suas campanhas políticas e a igreja. Nos últimos 30 anos, nenhuma instituição religiosa brasileira foi tão perseguida, atacada, fiscalizada e julgada como a Universal em nosso país. Em todos, absolutamente todos os procedimentos, a igreja e seus oficiais foram inocentados. Tanto os autores quanto quem reproduzir esta nova infâmia contra a Universal, seus bispos, pastores e contra os 7 milhões de fiéis e simpatizantes no Brasil, responderão no judiciário pelo preconceito contra os cristãos e pelas falsas acusações que caluniam, injuriam e difamam a igreja. A nota na sua íntegra pode ser lida e encontrada no site da Universal, universal.org. Bom, bispo Adilson, mais uma vez a Rede Globo sendo Rede Globo. Mais uma vez a história se repete. Às vésperas de eleições, a Rede Globo joga no ventilador acusações sem nenhum fundamento para tentar manchar a imagem da igreja e daqueles membros e pastores oficiais da igreja os quais ela intencionalmente procura mudar a opinião pública a respeito. A nota da igreja começa falando sobre a tentativa de manipular a opinião. E por que se diz isso? Porque, infelizmente, a maior parte da nossa sociedade, isso até está mudando, né? Porque com a democratização da informação, redes sociais, internet, isso está mudando. A gente tem uma geração que está tendo mais acesso à informação. A informação está sendo democratizada, mas não atingiu todo mundo ainda.
E boa parte da população não sabe ainda diferenciar uma notícia que fala sobre uma suspeita, sobre uma investigação, sobre uma denúncia, por exemplo. O Ministério Público oferece uma denúncia. Mas isso não significa dizer que já foi apurado, que já foi julgado. E muitas pessoas, quando recebem uma notícia desse tipo, principalmente da forma com que se passa a notícia, na cabeça das pessoas é como se vai prender todo mundo, descobriu, é isso aí, é a verdade. Então, por isso, é preciso que as pessoas saibam diferenciar e avaliar as notícias que chegam através da mídia marrom, que, na verdade, quer nada mais, nada menos do que manipular a opinião pública. E, no final das contas, a gente sabe que, como o senhor citou já tantas vezes, a gente já está calejado. Quando chega no final de tudo, se prova que não é nada daquilo. Ou seja, nada se prova. Só que aí já se espalhou tudo pelo ar. Exato. É algo que se repete porque, ao longo da existência da Igreja Universal, nós sempre fomos perseguidos, caluniados pela Rede Globo e por outros órgãos que produzem fake news a nosso respeito. São pessoas, jornalistas, se a gente pode assim chamar, organizações que não têm o interesse do Brasil nem do povo, mas sim interesses próprios e políticos, porque irresponsavelmente lançam calúnias, difamações, acusações que, como se fossem verdade, e como o Bispo Adilson disse, muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar uma alegação, uma acusação, uma denúncia de um fato, mas depois que o estrago já está feito, mesmo que nós venhamos apelar e fazer processos longos que se arrastam na justiça e formos inocentados, depois o dano já foi feito. E é apostando exatamente neste ponto que, mais uma vez, a Rede Globo de televisão lança estas acusações contra a Igreja Universal. Quais são as novas acusações, as novas calúnias? As novas calúnias envolvem um suposto esquema de lavagem de dinheiro, insinuando que a Igreja Universal do Reino de Deus estaria se beneficiando de fundos públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, coisa do tipo na ordem de 6 bilhões de reais, que eu entendo quase 20% do orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, pelas mãos da igreja, como se fosse uma forma de branqueamento de fundos. Isso é um absurdo sem tamanho, que simplesmente não existe, e como você vai saber mais detalhes, o porquê do absurdo destas acusações aqui no programa. Para você entender um pouco do porquê do ódio, um pouco do porquê a Rede Globo está desesperadamente tentando atacar a Igreja Universal e o prefeito do Rio de Janeiro, eu queria que você acompanhasse esta matéria. E eu já vou voltar para falar ao vivo com o prefeito Marcelo Crivella, que também está envolvido nestas acusações. Preste atenção nesta matéria que fala sobre uma apuração deste ano. Uma de muitas apurações que envolvem o grupo da Rede Globo. Os contratos obtidos com exclusividade revelam de onde saiu o dinheiro, da chamada fonte 107 do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. A conta só pode ser usada para o pagamento de professores e compra de merenda escolar. A denúncia foi feita ao Ministério Público Federal por este advogado. O processo foi enviado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que investiga casos de corrupção em Brasília. Mas os integrantes da Câmara decidiram pelo retorno do caso à Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, não há prazo para a redistribuição do caso e ainda não foi nomeado um novo procurador que ficará à frente da denúncia. O principal documento é a utilização da fonte 77, que é a verba escolar. Ele não poderia ter usado para pagar a Fundação Roberto Marinho. A 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que é especializado em combate à corrupção, entendeu que tinha que descer para o Ministério Público para ele examinar e fazer o procedimento cabível. A Fundação Roberto Marinho assinou pelo menos 19 contratos com a Prefeitura do Rio na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. 14 estão sob suspeita em uma sindicância, porque usaram o mesmo modelo, dispensa de licitação e o histórico da empresa com projetos de educação. Os contratos renderam à Fundação Roberto Marinho mais de 200 milhões de reais, dinheiro público pago por obras e consultorias sem concorrência. A Fundação Roberto Marinho disse que não foi notificada a se manifestar e que os contratos assinados com o município do Rio estão em conformidade com a legislação. Este especialista em gestão pública explica que driblar a lei de licitações é crime e que o uso indevido do dinheiro exclusivo da educação pode tornar inelegível qualquer administrador público. Não posso desviar esse fim e aplicar essa verba em outro objeto, em outro contrato. Isso também configura improbidade administrativa, que pode levar, inclusive, à suspensão dos direitos políticos por muitos anos. Ele pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia se ficar realmente comprovado que houve a intenção de frustrar, burlar, dispensar, sem previsões legais, o processo licitatório. Eu vou falar diretamente agora com o prefeito Marcelo Crivella, que esta semana foi alvo de uma busca e apreensão como parte desta investigação que está sendo movida e agora citou não somente a Prefeitura do Rio de Janeiro, como também a Igreja Universal. Prefeito Crivella, muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações que o senhor está sendo alvo e tudo mais que está sendo jogado na mídia esta semana a seu respeito? Muito boa noite, Bispo Renato, muito boa noite, Bispo Adilson. Também quero saudar a doutora Adriana Guerra e o doutor Márcio. Bispo Renato, é período eleitoral. A Rede Globo faz campanha para o ex-prefeito. Conforme foi dito na matéria, o ex-prefeito deu mais de 200 milhões, quase 300 milhões, na verdade, para a Fundação Roberto Marinho em contratos sem licitação. Isso não pode. E pior, usando recursos de fonte do Fundo de Desenvolvimento da Educação, que só pode ser gasto com merenda escolar ou salário de professores. Isso é algo grave. Então, é importante para a Rede Globo Televisão que o prefeito saia e entre o prefeito antigo, que ela faz campanha aberta para que ele possa voltar. O prefeito antigo, ele tem processos, vamos dizer, ele é réu em 18 processos. Eu não sou réu em nenhum processo. Eu não tenho, nesses 18 anos de vida pública, nenhuma condenação e não sou réu em nenhum processo. Porém, as infâmias, as injúrias, calúnias, desses indícios que eles pinçam desse processo, que são matérias no Fantástico, matéria no Jornal Nacional. Quer dizer, a delação do prefeito, que é o candidato deles, tem as empresas, tem os doleiros, 11 doleiros, tem as empresas que fazem o transporte de recursos, tem as empreiteiras que deram dinheiro, tem os funcionários da prefeitura que foram presos pela Lava Jato e alguns condenados a mais de 70 anos, outros a 30 anos, 20 anos, funcionários da prefeitura. Isso não fala nada, isso não tem nada. Agora, vem essa loucura, meu Deus. Olha, é impressionante o Bispo Renato e o Bispo Adilson. A Prefeitura do Rio de Janeiro, num bom ano, ela tem 30 bilhões de reais de orçamento. Mas a despesa é mais do que isso. O orçamento da Prefeitura, ele é insuficiente porque nós sempre temos deslizamentos, temos inundações recorrentes, por exemplo, surge uma pandemia, há problemas de toda ordem. De tal maneira que, da onde nós íamos tirar 5, 6 bilhões de reais para fazer lavagem de dinheiro, ou seja, retirar esse dinheiro da prefeitura, passar como oferta para a igreja e depois a igreja ressarcir de alguma forma o prefeito ou quem fez isso. É uma coisa tão fictícia, tão louca, tão fora de propósito. Ela, vamos dizer assim, beira a insanidade. E não só isso, prefeito, mas, bispo, me perdoe, mas todos nós sabemos, e ninguém é ingênuo que acompanha o caso da sua eleição,
há quase 4 anos ao Rio de Janeiro, toda a polêmica. O senhor venceu aí, depois de tantas tentativas, a Prefeitura do Rio de Janeiro. E todo mundo falava, todos os olhos de todas as autoridades, isso é um fato bem sabido, para não dizer da Rede Globo e outros tantos que odeiam não só a sua pessoa, como a Igreja Universal, estavam e estão sobre este suposto relacionamento. Nós teríamos de ser loucos, malucos, não ter nenhum tipo de inteligência na nossa cabeça de fazer qualquer tipo de ato ilícito que viesse ligar a sua prefeitura com a Igreja Universal. É um desafio à nossa inteligência. A acusação deles não somente não tem nenhum fundamento, como também é um desafio a qualquer senso comum que existiria em qualquer pessoa. Ou seja, nós seríamos as últimas pessoas a ensaiar qualquer tipo de envolvimento com a sua gestão, exatamente porque sabemos que nós temos olhos de lupa de várias partes sobre o senhor e sobre a Igreja Universal. E por isso que estamos tranquilos de saber que quando realmente abrir o sigilo dessas investigações, que foi aberto para a Rede Globo e não, a Igreja Universal até agora não foi notificada, os envolvidos não foram notificados, mas a Rede Globo já teve acesso à investigação, mas nós temos a certeza que quando isso vier a público, vai ser provado que nada passa de especulação. Por favor, prefeito, só queria pontuar isso. Pois é. Quer dizer, é o que eu dizia, não existe esse dinheiro. O dinheiro que vai entrando na prefeitura, ele é gasto mês a mês. Nunca eu tive um saldo de 5 bilhões para investir, seja lá o que for, muito menos para desviar. Isso é uma coisa absurda, não faz o menor sentido. O processo que corre contra nós, eu tive acesso. Os meus advogados têm acesso ao processo para que eu possa fazer a defesa e eu li ele todo. Não há absolutamente uma menção à Igreja Universal, nada, zero. Não há uma menção, nada que se descreva como ilícito da minha parte. Eu pedi à juíza, a doutora Regina Lúcia, para que ela quebre o sigilo. Porque quando ela quebrar o sigilo, todos vão poder ver que não há nada no processo que me comprometa. Agora, enquanto tem sigilo, ficam esses vazamentos. O Ministério Público tem informações de que há um gigantesco esquema de propina. Mas quem do Ministério Público? Qual é o promotor que disse isso? Não tem, é vazamento, porque o sigilo está ali. Então, eu pedi que quebrasse o sigilo, porque eu já li o processo, não cita uma vez a Igreja Universal e também não tem absolutamente nada contra mim. São ligações de telefone das pessoas reclamando porque queriam indicar pessoas na prefeitura e eu não aceitei, ou tinham suposições de que me ajudaram, tudo conversa fiada, tudo bobagem, sem nenhuma base. Meros indícios que jamais vão se transformar em provas. Deixa eu só pontuar, prefeito. Deixa eu só pontuar algo que o senhor acabou de dizer para que não passe despercebido quem está nos assistindo. O senhor teve acesso ao processo, o senhor leu o processo, viu os seus advogados e o senhor está pleiteando com a juíza para que o sigilo desse processo seja aberto, ou seja, para que todos tenham acesso ao que a Rede Globo teve acesso. Pois é, porque a Rede Globo diz que teve acesso, porque quando ela cita o Ministério Público, fala de maneira vaga. Ela não diz que foi o promotor fulano de tal que falou. Ela não diz isso. Até porque o promotor, se falar, como tem sigilo, será punido. Então, ela faz as ilações. Para a gente ficar livre disso, é preciso que todos tenham acesso ao processo que eu tive. As razões, uma delas, o senhor já citou, quer dizer, haviam contratos com a Fundação Roberto Marinho de beneficiamento. Não é possível as pessoas ganharem 300 milhões de reais em obras sem concorrência. E também as propagandas. No governo passado, a Prefeitura investiu 150 milhões de reais na Rede Globo em publicidade. Eu não coloquei esse dinheiro, nós vivemos um momento de crise, a Prefeitura não tem dinheiro para isso. Tem merenda, tem saúde, tem pandemia, tem uma cidade que precisa ser conservada. Então, ela faz essa manipulação. Então, eu quero deixar bem claro aqui que a Rede Globo e Televisão, insatisfeita com a nossa gestão, que prima pelo direito sagrado do povo e não pelos seus interesses,
faz esse jogo às vésperas da eleição? Por que não fez essa denúncia antes, meu Deus? Porque essas ligações que eles revelaram agora foi da época que eu fui eleito, há 4 anos atrás. Isso só surge agora, no período da eleição, claramente com o objetivo de manipular a opinião das pessoas e trazer de volta o candidato deles. Já vou voltar com o senhor para falar sobre os impostos que a Rede Globo está devendo à cidade do Rio de Janeiro, mas eu queria falar agora com a doutora Adriana Guerra, que é advogada responsável pela Igreja Universal, pela área jurídica da Igreja Universal aqui no Brasil, e também com o doutor jornalista Márcio Chaer, da revista eletrônica conjur.com.br. Doutora Adriana, doutor Márcio, esta questão do Ministério Público supostamente vazando informações sigilosas de uma investigação que está debaixo de um super sigilo, como isso é visto do ponto de vista jurídico? Por favor, doutora. Boa noite, Bispo Renato. Boa noite, Bispo Adilson, Prefeito Crivella. Bispo, com relação ao sigilo, nós temos 2 sigilos, tá? Um é o sigilo do processo, como o próprio Prefeito Crivella mencionou, que o processo ele corre em segredo de justiça. Então, a partir do momento que o processo corre em segredo de justiça, quem pode ter vazado a fonte, quem pode ter vazado as informações para a Rede Globo, se não o próprio Ministério Público. Então, fica muito mais fácil numa investigação de verificar quem vazou as informações. Foi o próprio Ministério Público quem vazou a informação para a Rede Globo. E isso é crime. Isso daí, ele viola o sigilo funcional. Ele viola o segredo de justiça que foi aplicado pelo juiz do processo, tá? E nós temos a outra situação, que é com relação às informações do relatório do COAF, que ali estão dispostas informações bancárias da Igreja Universal, que isso são informações sigilosas que já decorrem da própria legislação. Então, na Constituição Federal, nós temos o sigilo fiscal e bancário que decorre dos dados e que eles só podem ser violados com ordem judicial. Então, a Rede Globo não poderia ter acesso a essas informações e o Ministério Público jamais poderia ter dado essa informação para a Rede Globo. Primeiro, pelo próprio sigilo fiscal e bancário dessas informações. Segundo, pelo próprio segredo de justiça que a juíza impôs ao próprio processo. Então, as 2 questões, Bispo, configura crime. Um com uma penalidade mais alta, que é o sigilo fiscal e bancário, ele tem uma pena de reclusão de 4 anos, e o outro uma pena de 2 anos. Mas são crimes as 2 situações. Quer dizer, então, eu não quero acreditar e não acredito que o Ministério Público como instituição esteja fazendo isso, mas que pessoas, membros do Ministério Público, estejam vazando essas informações ou teriam vazado essas informações para a Rede Globo, obviamente por objetivos aí questionáveis. Eu queria a visão do Dr. Márcio Chaer, do Conjur. Por favor, Dr. Márcio, o que o senhor tem a dizer sobre esse ponto desse vazamento das informações? Eu queria começar com uma informação. Meia hora atrás, a desembargadora Regina Helena Guita, ela levantou o sigilo, né? O que eu acho do levantamento do sigilo? Eu acho excelente, né? Não que eu considere o vazamento o principal problema. O principal problema é divulgar mentiras, é praticar estelionatos, contos do vigário, é passar para a população uma frase, 2 frases, que em qualquer contexto pode ter algum significado,
bom ou ruim, depende do gosto do freguês. Então, é isso que é danoso, é isso que é nocivo, é a difusão de mentira, né? De mentiras. Então, nós temos um segmento do Ministério Público, assim como da polícia, assim como da imprensa, assim como dos próprios juízes, um segmento oportunista, que sabe trabalhar com a demagogia, que sabe trabalhar com o truque fácil para convencer a pessoa menos informada de que ali existe um crime, né? Então, nós vimos aí aquelas acusações escalafobéticas que se fizeram em cima do Temer, assim como houve acusações absurdas em cima do Lula, e agora chegou a vez do Bolsonaro, e Paulo Bolsonaro, o Moro, que tanto praticou esse esporte, agora está sendo alvo dele, o Deltan também. Então, está todo mundo sujeito. Nós estamos tratando aqui do caso da Universal e do prefeito Crivella, mas está todo mundo sujeito, está todo mundo na mão dessas pessoas que aplicam golpes, não é? São oportunistas e especialistas em difamar pessoas. O que falta quase sempre nesses casos? Materialidade. Não basta um delator falar uma bobagem qualquer para isso ser levado a sério, a ponto de constar de uma denúncia, a ponto da denúncia ser aceita ou a ponto de se condenar uma pessoa porque alguém falou. Imagine que eu conversando com o Renato, eu diga assim, o Eduardo Elrage e o Felipe Bogado costumam passar a bolsinha ali para empresas para não autuá-las, vamos dizer. Isto, que peso que tem? Peso nenhum. Se não for acompanhado de provas, se não for acompanhado dos elementos probatórios para que se possa levar a sério, até mesmo para constar de uma denúncia. Não pode entrar numa denúncia algo que seja baseado única e exclusivamente na palavra de um bandido. Ora, dois vigaristas conversam, falam o que quiser de pessoas de bem, e são as pessoas de bem que vão ter que se defender. Uhum. Isso é uma palhaçada, é uma inversão de valores, né? Acho que o prefeito Crivella tocou bem no ponto, o fato de ser ano eleitoral, né? E é um período bom para os oportunistas saírem às ruas, né? Fazendo suas pescarias. Para quê? Para virar talvez ministro da Justiça, ou virar candidato a presidente, ou a governador, ou a prefeito. É isso. A desinformação virou uma moeda de troca. E para que haja justiça no Brasil, é preciso acabar com isso, evidentemente. E temos de cobrar a verdade, temos de cobrar também as consequências. Nós sabemos que nós podemos entrar com o processo, como estamos já avaliando o que vamos fazer para um direito de resposta nos mesmos horários e mesmos programas, mas sabemos que, mesmo ganhando depois de 6 meses, 1 ano, o que for, a mentira e o estrago já fizeram o que eles queriam, que é ganhar notícia, fazer o caso vir à baila e causar o dano às pessoas envolvidas. Isso depois de eleições e de tudo mais, enfim. Mas nós temos de pontuar que algo mais sério tem de ser estudado, que deve acontecer com pessoas que lançam esses tipos de difamação, de acusação, de calúnias contra pessoas de boa índole, contra instituições, não somente a Universal. Já volto com o senhor, doutor Márcio, por favor. Eu quero falar agora com o bispo Jadson Santos, que é responsável da Universal no Rio de Janeiro. Bispo Jadson, o senhor que é responsável do trabalho aí do Rio de Janeiro está diretamente sendo acusado também de envolvimento nisso, porque supostamente estes 6 bilhões de reais teriam passado aí nos cofres da Igreja Universal do Rio de Janeiro. Eu rio porque, de certa forma, eu gostaria muito que esse dinheiro tivesse, né, à nossa disposição, porque nós faríamos muitas coisas boas. Claro, se fosse um dinheiro lícito, faríamos muitas coisas boas em favor das pessoas aí no Rio de Janeiro. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação? Boa noite, Bispo Renato, e a todos. Eu estou procurando esses 6 bilhões, né? Não chegou nem 6 centavos ainda aqui da Prefeitura, não veio nada. Nós estamos procurando esses 6 bilhões. Isso realmente é uma palhaçada da Globo, né? Nós temos tomado aqui, para o senhor ter uma ideia, todo cuidado.
As coisas mais absurdas acontecem aqui no Rio de Janeiro e soltam as matérias sem averiguar nada. Nós tomamos conhecimento de coisas que até assustam. A falta de responsabilidade do Grupo Globo é tão grande e essa ligação com o judiciário é tão estranha que até agora a gente não conseguiu compreender. Para o senhor ter uma ideia, nós compramos um terreno em Madureira, do lado tem um hospital municipal. Disseram que nós estamos com o estacionamento do hospital como Universal Park. Saiu esses dias agora. Nós não pegamos estacionamento nenhum. Nós compramos um terreno, mas a coisa chega totalmente distorcida. Nós cedemos para para reformar uma vala de um vizinho nosso da igreja, que a prefeitura estava fazendo, cedemos o estacionamento para que eles colocassem o maquinário. Eles quebraram a parte do muro e cederam um pouco o estacionamento. O que é que eles fizeram? Eles tiveram que reformar, disseram que eles estavam construindo uma igreja, a prefeitura estava construindo uma igreja para a gente. A prefeitura nunca deu nada. Aqui nós não fazemos trabalho em colégio municipal, como fazemos no colégio estadual, federal, para corte de cabelo, para trabalho social, por causa disso. Nós temos todo o cuidado, nós ficamos suspensos de fazer o trabalho nos hospitais, para orar pelos enfermos, porque eles ficam inventando histórias em relação à Igreja Universal. A Igreja Universal não quer nada da prefeitura. O que nós podemos ajudar os necessitados com a condição que nós temos, nós ajudamos. Nunca entrou um centavo. Nós tínhamos que ser as pessoas mais ignorantes para fazer algo desse tipo, de aceitar qualquer doação da prefeitura. Primeiro que a prefeitura nem tem. A única vez que eu ouvi falar de 6 bilhões foi quando o prefeito falou que herdou essa dívida de 6 bilhões. E nunca tivemos um movimento desse montante. Queria eu poder ter 6 bilhões para a gente poder reformar as igrejas e abrir outras igrejas e poder expandir o reino de Deus. Quer dizer, isso não existe. É absurdo o que falaram e mais absurdo ainda quem acredita nisso. Doutora Adriana Guerra, eu queria perguntar, a senhora como representante legal da igreja, o que a senhora tem a dizer com respeito à forma que a Universal procede com respeito à sua contabilidade? A quem ela presta contas, como é feita, enfim, como a igreja procede com os recursos das ofertas, dos dízimos que ela recebe? O que a senhora pode dizer para esclarecer à população, aos membros e às pessoas que acompanham essas notícias? Renato, tudo que entra na igreja de oferta, de dízimos, qualquer relação com fornecedor, tudo é devidamente contabilizado na igreja, né? Tudo que entra, a igreja contabiliza, tem o seu balanço, tem os balancetes. Então, tudo que está na legislação tributária e fiscal, a igreja, ela faz as suas obrigações principais e acessórias e contabiliza e declara tudo à Receita Federal. Então, tudo está declarado à Receita Federal no imposto de renda anualmente para a Receita Federal. Está tudo regular, tudo regular, a igreja é devidamente fiscalizada, inclusive, bispo, a igreja, ela está, ela fica junto com os grandes contribuintes, apesar dela não ser uma contribuinte dos impostos de renda, né, do imposto, por ela ter as suas imunidades, mas a Receita Federal classifica a igreja como grande contribuinte, por quê? Para que ela seja devidamente fiscalizada. Então, esses grandes contribuintes são os contribuintes mais fiscalizados do Brasil. Então, a Igreja Universal, ela é altamente fiscalizada, como todos os outros contribuintes, apesar dela não ser contribuinte, tá? Devido às suas imunidades, mas por conta dela ter muitas relações, ter muita entrada de dízimo, de oferta, que ela declara absolutamente tudo, cada centavo, tá?
inclusive ela tem entrada de valores em espécie, né? Isso daí é fato público e notório, porque as igrejas em geral recebem valores em espécie, isso daí como todas as igrejas recebem, né? Não é somente a Igreja Universal do Reino de Deus, mas todas as igrejas. Então, esse apontamento do COAF não tem nada de estranhamento, né? Talvez ele apontou isso, mas isso não tem nada de estranhamento, porque valores em espécie, isso entra para a igreja e tudo é devidamente declarado, isso daí provavelmente vai ficar totalmente esclarecido. Então, nós há muitos anos, bispo, há muitos anos, mais de 20 anos, não temos nenhuma autuação da Receita Federal para o senhor ver como a igreja está totalmente irregular. Totalmente regular. A senhora advoga para a igreja há quantos anos? Há mais de 20 anos para a Igreja Universal. Então a senhora também já está acostumada a essas fiscalizações, a essas investigações, a igreja... Totalmente. A senhora sabe muito bem o que é isso. A igreja alguma vez se recusou a responder, prestar informações, depoimentos? Houve alguma coisa que a igreja pudesse ser culpada, o Ministério Público, as autoridades estaduais, municipais, federais, pudesse dizer a Igreja Universal errou nisso, falhou nisso? Nunca, bispo. Todas as vezes que a igreja é investigada, seja por Ministério Público, seja por Polícia Federal, seja lá atrás, em algum momento que ela foi autuada pela Receita Federal, mas isso que eu estou falando para o senhor antes de 20 anos atrás, né? Eu estou falando para o senhor que desde quando eu entrei à Igreja Universal, ela nunca mais foi autuada pela Receita Federal. A igreja presta todos os esclarecimentos, ela anda totalmente regular, a igreja tem tudo transparente, tudo regular, não há nada a esconder, então a igreja abre para quem de direito, né? Ela tem os seus sigilos, isso daí decorre de lei, ela tem a sua intimidade, a sua privacidade que deve ser preservada e aberta para as autoridades quando solicitado por elas. E toda vez que é solicitado pelas autoridades, a igreja apresenta todas as documentações que estão todas regulares, de acordo com o que a legislação do país requer. O que quer dizer, em termos práticos, para quem está assistindo isso, é o seguinte: quando você é altamente fiscalizado, quando você é alvo, é visado, como a Igreja Universal é visada no Brasil, então, se há uma coisa que você aprende a fazer, é andar na linha. E nós temos muita preocupação com respeito a seguir todos os procedimentos, obedecer às legislações fiscais, tributárias, todos os requerimentos das autoridades para que a Igreja Universal seja uma instituição idônea diante da sociedade, dos seus membros, das autoridades. Então, não há dúvida com respeito a isso, porque nós somos visados. Nós sabemos que se nós sairmos da linha por 1 grau, nós vamos ser atacados e vão pendurar o nosso pescoço na mídia. Nós sabemos disso e por isso nós não somos tolos de não andar diante da lei. Aliás, nós somos obedientes da lei de forma que muita gente não é, como, por exemplo, a Rede Globo. Vamos ao jornalista Luiz Azenha, que é jornalista investigativo, que por muitos anos tem se dedicado a investigar as ações envolvendo o Grupo Globo. Jornalista Luiz Azenha, nós temos visto aí informações, eu não sei quão atualizadas estão essas informações, mas talvez algumas coisas aqui estão relacionadas à parte de suas investigações. Tem circulado aí na internet que a Rede Globo, uma das razões por esse desespero é que ela perdeu os direitos à Copa Libertadores, está sem a Copa do Mundo, sem o Campeonato Carioca, sem a Fórmula 1, sem o Carnaval de 2021, sem exclusividade do Brasileirão, sem uma maior fatia da verba estatal, sem a grande audiência que costumava ter, sem produção de novelas, tem feito demissões em massa, perdeu 400 mil assinantes no seu Premiere, no seu serviço,
delação do doleiro contra a família Marinho, crise de credibilidade no jornalismo, diminuição de salários de artistas, diminuição no faturamento em R$1 bilhão, e aí um grande ponto de interrogação na sua renovação de concessão em 2022 por dívidas com a União, e a lista segue em frente. Por favor, você tem se dedicado por muito tempo investigando muitas ações do Grupo Globo. O que você tem a dizer esses últimos acontecimentos envolvendo o Ministério Público lá no Rio de Janeiro? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer das palavras do Márcio Chaer minhas palavras. Eu tenho 50 anos de jornalismo, comecei nos anos 70, e o Chaer tocou num ponto muito importante. Eu acho que existe uma relação promíscua entre o Ministério Público e a Polícia Federal e o jornalismo, de forma que aquilo que está em apuração é vazado como se fosse verdade. Eu acho que a atuação do ex-juiz Sérgio Moro aprofundou isso muito, inclusive contra o ex-presidente Lula, contra a ex-presidenta Dilma, com vazamento de conversas telefônicas ilegais. Nós temos assistido isso ao longo do tempo. É um uso político, como se fosse de dossiês feitos, produzidos pelo Ministério Público, seja estadual ou federal, ou pela Polícia Federal, e é vazado como se isso fosse verdade. Então, acho que o Chaer tem um ponto muito forte quando ele tocou nisso. É uma questão muito importante de se lidar. Quanto à Globo, eu diria que hoje a Globo está sob investigação do FBI dos Estados Unidos no famoso escândalo do FIFA Gate, né? O pagamento de propinas no Tribunal de Nova York. Um delator, não sabemos se é verdade, porque os policiais estão em busca de informações para comprovar, mas um delator argentino, Alejandro Burzaco, disse que a Globo pagou propina ao longo de todos esses anos para ter os direitos da Copa Libertadores de América, que agora ela perdeu para o SBT, e também para a Copa do Mundo, né? E me chama muita atenção o fato de que algumas dessas informações vazam para a imprensa e são manchetes, enquanto outras não vazam. Por exemplo, pouca gente sabe que a Globo foi autuada por não pagar impostos na compra da Copa de 2002. Ela montou um esquema internacional de empresas fantasmas, laranjas, para poder comprar como se ela fosse uma empresa estrangeira, de nome Globo Overseas, baseada em Amsterdã, na Holanda. Com isso, ela sonegou no Brasil cerca de 180 milhões de reais. Ela foi autuada pela Receita Federal. E ela veio a pagar isso muito mais tarde, quando a dívida já era de cerca de 2 bilhões de reais, aliás. A Globo conseguiu uma legislação pela qual ela cortou pela metade esse valor, e ela pagou 1 bilhão quando deveria ter pago 2 bilhões de multa por ter montado um esquema com empresas fantasmas. E isso os documentos estão aqui. Os documentos, eles foram objeto de reportagens, inclusive da TV Record, mas estão aqui, são documentos da Receita Federal, oficiais, só que isso não saiu em lugar nenhum. Então, como dizia o Chaer, existe uma diferença quando se vaza uma informação que ainda não existe a comprovação dela, e neste caso específico em que as informações são documentadas, todas elas. E eu queria dar um detalhe que é escabroso. Esse processo andou na Receita Federal, no posto da Receita Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. E o que aconteceu a certa altura? Uma funcionária da Receita Federal furtou o processo. Furtou o processo em que momento? No momento em que esse processo seria remetido ao Ministério Público Federal e poderia haver repercussões criminais para Roberto Irineu Marinho e José Roberto Marinho. Eu não estou falando isso
de maneira irresponsável. Eu tenho os documentos todos. Esse processo foi furtado, de maneira que não chegou ao Ministério Público Federal. Os 2 sócios da Globo se livraram de acusações criminais, então o processo teve que ser refeito. E aí, com o processo refeito, eles ganharam tempo suficiente para não responder criminalmente por isso, por essa sonegação. A Globo pagou $1 bilhão, o que significa que reconheceu que tinha feito algo errado. Está tudo documentado, os documentos são óbvios. Existe o documento, existe o processo que sumiu e reapareceu. Essa pessoa, essa senhora, nós a localizamos morando na Avenida Atlântica, de frente para a praia, no Rio de Janeiro. Ela foi condenada e ela só não está, ou não estava presa então, porque ela obteve um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Então, eu trouxe as palavras do Chaer para dizer isso. Quer dizer, enquanto alguns casos existem vazamentos de boatos ou delações mesmo, delações que não têm materialidade, eles são colocados na imprensa para o quê? Para que exista uma condenação pública. O tribunal não é mais o Tribunal da Justiça, é uma condenação obtida no Tribunal da Opinião Pública. Lá para frente, quando tudo isso não for provado, que sai uma notinha pequenininha assim no pé do jornal, olha, não deu certo. Então, isso é uma coisa que há de se combater no Brasil, porque já foi muito utilizada. O Chaer meu colega Chaer deu uma opinião muito importante, que é algo que a gente deve ficar de olho nessa relação promíscua em que o Ministério Público vaza delações que podem não ter nenhuma materialidade, isso se torna um grande escândalo, existe uma condenação na opinião pública e mais para frente isso se prova falso. Então, eu diria que é muito importante que as pessoas prestem atenção nisso. Essa relação promíscua em que a opinião pública é mal informada para que ela se posicione de uma maneira que lá para frente vai se provar que não é verdadeira. E não somente esta relação promíscua, a questão de não noticiar aquilo que o público precisa saber, como estes casos que foram mencionados por você, a questão da Copa do Mundo, da FIFA, a questão desta funcionária que roubou o processo. Enfim, além de não noticiar, ainda noticiam coisas falsas, acusam, agindo como, por exemplo, do caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, como um partido de oposição. A Rede Globo está atuando como um partido de oposição, não só do Rio de Janeiro, como também do presidente Bolsonaro. E eu não falo em defesa do presidente, eu falo em defesa do que é justo, do que é correto. Não é o papel da mídia atuar como um partido de oposição. É papel da mídia jogar luz sobre fatos, mas não fazer campanha política, especialmente em época de eleição. Isso é absurdo, isso é incabível, isso não tem lugar numa democracia, o que a Rede Globo está fazendo atualmente no governo do prefeito Crivella e no governo de Jair Bolsonaro. Infelizmente, fez em governos anteriores também. O problema é, como eu falei no início do programa, a história se repete. A Rede Globo sempre colocou e tirou presidentes e políticos no nosso país. Mas não acordou ainda para o fato de que esse tempo acabou, que nós não vamos aceitar mais, o povo não vai aceitar mais esse tipo de atitude desta emissora e de nenhuma outra emissora. Porque isso não tem lugar numa sociedade democrática. Debate é bem-vindo, fatos são bem-vindos, mas não calúnias, não essa promiscuidade com alguns membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, infelizmente. Luiz Azenha, mais alguma coisa gostaria de acrescentar na sua participação, por favor? Eu acrescentaria apenas uma questão muito particular do Rio de Janeiro,
que é o fato de que a família Marinho ela se apropriou do estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Lá atrás, ainda no governo Conde, sem concorrência pública, a neta do Roberto Marinho e seu marido, à época, assumiram o controle sem concorrência desse estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Hoje existe um shopping lá. Os governos subsequentes todos renovaram. Existe uma ação andando no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, não sei em que ponto essa ação está. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro considerou que a posse do estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas pela herdeira do Roberto Marinho era ilegal, porque não havia acontecido uma concorrência pública. E, no entanto, essa posse continua. Eles receberam verbas federais e estaduais para reformas nos Jogos Pan-Americanos, depois nas Olimpíadas. E essas verbas vieram, reformaram o estádio e eles continuaram explorando o estádio sem ter participado de nenhuma concorrência pública. Aliás, a Lava Jato, né, a famosa Lava Jato, curiosamente, né, no meu entender, quando tentava comprovar que o ex-presidente Lula era dono de aquele apartamento no Guarujá, fez uma ação numa empresa chamada Mossack Fonseca, que é uma empresa panamenha que fabrica empresas laranjas, fabricava, ela foi fechada, aqui na Avenida Paulista, perto da minha casa. E aí eles fizeram a investigação, foram à Avenida Paulista, e o que é que veio? O que eles descobriram? Eles descobriram que essa herdeira do Roberto Marinho, a neta do Roberto Marinho, de nome Paula, filha do José Roberto Marinho, descobriram que ela pagava a mensalidade de 3 empresas laranjas. Uma em Nevada, que é um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, outra no Panamá e outra nas Ilhas Seychelles. E ficou isso no ar, porque a Lava Jato, veja, é a isso que eu me refiro quando eu digo que as investigações elas são politicamente focadas. Quando isso se descobriu, não houve investigação. A investigação não há. Eu tenho os documentos aqui com o nome lá, Paula Marinho, pagando por 3 empresas fantasmas, laranjas, em 3 paraísos fiscais. Ela não tem, no meu modo de ver, dinheiro suficiente para ter necessidade de movimentar. Então, qual é o papel? Só que a Lava Jato ela escolheu alguns alvos e deixou outros de lado. Vocês sabem que a Lava Jato teve uma relação muito próxima com a Globo ao longo dos anos. E até hoje a gente não sabe por que essa herdeira dos Marinho tem 3 empresas, ou tinha ao menos 3 empresas em paraísos fiscais. Uma em Nevada, outra no Panamá e outra nas Ilhas Seychelles. Então, apenas para reafirmar o que eu havia dito em relação à opinião emitida pelo Chaer. Bom, o doutor Chaer, infelizmente, a informação da produção é que ele não poderá conectar mais por causa de problemas com a conexão, mas eu quero agradecer, doutor Chaer, pela participação, quero agradecer também o jornalista Luiz Azenha pela sua participação. Muito obrigado, vamos continuar lutando e pressionando para que a verdade venha à tona. Doutora Adriana Guerra, para encerrar aqui, doutora Adriana, eu acho que eu falo em nome de toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos buscar os nossos direitos, direito de resposta destas acusações caluniosas e absurdas da Rede Globo e esperamos que a Justiça vá dar não só o direito de resposta, como também esclarecer que não há verdade alguma nessas acusações. Bispo, nós vamos buscar não só direito de resposta, ação indenizatória, ação criminal, porque configura calúnia e difamação contra a pessoa jurídica. Nós também vamos fazer uma representação no CNJ contra o membro do Ministério Público que pode ter vazado essas informações sigilosas. E não só isso, mas também que está provavelmente
denunciando de forma abusiva e irresponsável a Igreja Universal por conta de um suposto relatório do COAF. Então, a Igreja vai tomar todas as providências, todas as medidas judiciais cabíveis na esfera civil, na esfera criminal, na esfera administrativa, contra a Rede Globo, contra os membros do Ministério Público que deram vazão para essa palhaçada, com todo respeito, bispo. Mas é uma palhaçada isso que estão fazendo com a Igreja Universal. E nós vamos cobrar isso, asseguramos aos membros da igreja, aos pastores, aos obreiros, que nós vamos cobrar isso e vamos manter a todos informados. Nós não vamos deixar que isso fique dessa forma. Sabemos que do lado espiritual, tudo isso é parte do nosso trabalho. Nós não reclamamos das calúnias, das infâmias no lado espiritual, pois sabemos que aqueles que servem ao Senhor Jesus, ele já avisou há quase 2000 anos que isso aconteceria. Mas diante dos homens, eles vão responder diante da lei, diante da justiça. Muito obrigado, doutora Adriana. Bispo Jadson, suas últimas palavras para o povo aí da Universal do Rio de Janeiro, por favor. O povo do Rio, o Bispo Renato, cada vez fica mais forte, né? Nós tivemos hoje um domingo como se não tivesse nenhuma perseguição. Isso, graças a Deus, não tem abalado a fé do povo. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma vovó hoje que me procurou e falou: bispo, a eleição está chegando, hein? Porque começou o bombardeio. Uma vovó falou isso para mim hoje porque ela já estava vendo aí os sinais que a eleição estava chegando. O povo, graças a Deus, está firme, sabe que isso faz parte da nossa fé. É impossível não existir isso. E isso mostra que nós estamos no caminho certo. Então, nós vamos em frente. Eu confio, eu tenho a certeza que o povo do Rio de Janeiro, que está observando tudo isso, as pessoas que pensam, as pessoas que avaliam, que estão cansadas já de serem manipuladas, saberão exatamente onde está a verdade, de que lado está a verdade e o que fazer nas urnas na eleição deste ano. Muito obrigado, Bispo Jadson. Deus abençoe. Eu agradeço. Amém, eu também. Bispo Adilson. Não, eu queria falar só uma coisa. Já há algum tempo que a gente ouve falar, existem hashtags que são colocadas nas redes sociais, né? Hashtag Globo Lixo, enfim. E as pessoas invadem matérias de rua, por exemplo, quando tem um repórter lá da Globo ao vivo e as pessoas gritam por detrás lá do repórter: Globo Lixo, Globo Lixo. Agora, de nada adianta você dizer isso ou pensar isso ou defender essa ideia se você pega o seu controle remoto e coloca na Globo. Porque você está contradizendo tudo que você fala de que a Globo é lixo. Ou seja, você está despejando lixo dentro da sua casa. Então, ao invés da gente ficar só com hashtag ou até indo lá para atrapalhar que eu acho que isso não leva a nada, atrapalhar uma transmissão ao vivo da rua e gritar Globo Lixo, melhor que isso, cancela. Hoje em dia, inclusive, a pessoa pode excluir um canal, né? Através da programação da TV, exclua, acabou. Não vai entrar mais lixo na sua casa. Na minha casa não entra a Globo Lixo já há décadas. Idem. Né? Nós não assistimos, simplesmente não assistimos, não seguimos, não toleramos, porque sabemos que é inimiga da fé cristã, é inimiga da família, é inimiga da verdade, é inimiga do Brasil. Então, para que eu vou querer isso dentro da minha casa? Então, realmente, não adianta você falar, criticar e depois assistir o que eles produzem, assinar os seus serviços, assinar canais a cabo, se tornar cliente, ser cliente, porque você está ajudando, você está patrocinando tudo isso que você diz que condena. Então, fale com seus amigos, fale com os seus vizinhos, fale com seus colegas de trabalho. Se eles realmente acham que a Globo é lixo, então jogue fora, porque é isso que se faz com lixo. Tá bom? E o nosso último recado a todos que nos perseguem, continuem nos perseguindo. Porque, infelizmente, vocês nunca aprendem. A história parece que não ensina vocês. Que a Igreja Universal sempre cresceu à base da pancada. Então, quanto mais pancada, nós vamos crescer mais. Sempre foi assim, não é só a Igreja Universal.
O cristianismo sempre cresceu debaixo de perseguição. Então, quanto mais perseguição, isso chancela mais o nosso trabalho e nos motiva mais a trabalhar em prol do que é certo, em prol do que é a verdade. E por isso agradecemos a todos os nossos inimigos, inclusive você que nos acompanhou fielmente até o final do programa. Deus abençoe a todos vocês e a todos nossos amigos, muito mais bênçãos ainda. Até a próxima!